Oi, gente. Meu nome é Rafael, sou estudante do curso de Artes Cênicas Teatro na Universidade Federal do Acre, UFAC. Sou PIBIC, CNPq, junto com o orientador, né, Flávio da Conceição, e nós estamos nessa pesquisa que tem o nome Oprimido e Opressor, Luz e Sombra, Simbólico e Diabólico. Processos de reflexão subjetiva na metodologia do teatro do oprimido na floresta. Nós estamos nesse processo, né, refletindo como essas dualidades, né, elas acontecem nessa região de floresta, né, e como isso acontece, os elementos subjetivos conversam dentro desse processo. Primeiramente, né, o oprimido e o opressor são é uma dualidade que a gente está trazendo para a reflexão, né? E nessa reflexão a gente, assim como a pedagogia do oprimido, a teologia da libertação, do oprimido, né? A gente tem entrado nessa questão do oprimido como discussão central, né? Sabendo que todos nós temos essas dualidades, né? Algumas pessoas com o, o oprimido mais forte do que o opressor, outros com o opressor mais forte do que o oprimido, né? E a gente está com o foco no oprimido como discussão central. E nesse processo a gente tem adentrado em como os jogos são importantes para trabalhar esses elementos, né? E para trabalhar esse elemento de reflexão, né, e de construção, que o jogo ele traz essa abertura para o oprimido trazer suas discussões que serão aprofundadas, né, ao longo das dinâmicas, com as outras técnicas presentes na árvore do TO, que tem, né, os jogos como esse tronco da árvore, né, que abre esse caminho para os outros elementos, né, para as outras copas, e o como é importante esse processo dessa abertura e para entrar nessas discussões desses outros elementos e nesse aprofundamento desses outros elementos, né? Aparecendo o jogo aí como fundamental para adentrar nessas outras questões sensíveis e simbólicas, né? Nesse processo de desmecanização e dessa busca das nossas humanidades, né? E aí a gente nessa reflexão a gente tem questionado, né, e adentrado na história do teatro do oprimido, né, que ele tem inicialmente essa relação com a gente próprio, né, e aí com o tempo ele vai tendo esse distanciamento das técnicas do agite próprio, né, é que o teatro de jornal, teatro jornal, né, tem essa relação uma construção que foi feita em São Paulo a partir de práticas, né, com o Boal ali, e aí o teatro invisível, né, que teve essa relação, esse desenvolvimento na Argentina, numa época ditatorial, né, o Teatro Fórum teve essa relação no Peru, né, também com o Paulo Freire, esse processo ali na região, e aí cada região, em cada contexto, foi sendo trabalhado elementos do que era relacionado com a gente própria, mas começou a ter particularidades de cada região, né? E aí, assim como o Hércules Desejo também, né? Que é desenvolvido na França, né? Que o Boal percebeu que não estava sendo como nos outros processos em que a polícia estava ali na rua, né? Em épocas ditatoriais e oprimindo ali. A polícia não estava ali na rua, mas as pessoas estavam sendo oprimidas, né? E aí ele viu que a polícia estava na cabeça, né? Que a polícia estava nesse elemento subjetivo. E aí que ele começou a entrar nesse processo do Hércules Desejo, né? Esses elementos subjetivos de construção. E como a gente vê, né, que
em cada processo tem um contexto, e o Boal foi nesse processo desenvolvendo, né, o teatro do oprimido e essas técnicas. E aí a gente está refletindo sobre esse processo de desenvolvimento estético, né? E aí o Arco e os Desejos, como já foi dito, né, e tem essa questão da subjetividade, né, esse processo. E nesse processo de subjetividades, ele tem essa relação com a memória e com a imaginação, né? Quando a gente está criando, né, imaginando as coisas, a gente traz elementos da nossa memória. Quando a gente está trazendo elementos da nossa memória, a gente traz elementos da imaginação. E o tempo todo esses elementos vão se juntando e vão desenvolvendo nossos espaços subjetivos, né? E aí, nesse processo, ele traz também a questão da construção estética, do espaço estético, né? Quando a gente entra nesse processo do teatro, né? Um teatro, palco italiano, ou um teatro, arena, ou quais são os tipos de teatro que a gente convenciona, né? Mas também, não só esses espaços, podem ser os outros espaços também, como espaço de salão, que a gente cria, ou espaço de rua, que a gente trabalha um palco, né? Estabelece um palco e uma plateia a partir das pessoas que estão ali, né? E aí, nesse palco, que tem um espaço, começa a ser desenvolvido um outro, que tem um espaço físico, né, nesse palco, começa a ser trabalhado um outro espaço, né, que é o espaço estético, no qual uma caneta pode virar uma flor, um jogo de ações pode trazer esse elemento da floresta. E aí toda essa construção no espaço passa a ser estabelecida a partir da imaginação, da memória, de toda essa relação subjetiva, né? Esse espaço estético, né? Que além do espaço físico, a gente pode criar esse espaço estético, né? Nesse acordo entre a plateia e as pessoas que estão, né? No palco, né? E aí tem esse processo de criação conjunta, né? E aí o sonho e o afeto, né? O sonho como elementos mais inconscientes, né? E o afeto como elementos mais conscientes também, que tem relação com nossos sentimentos. A partir desses elementos a gente vai criando essas atmosferas subjetivas, né? Com a memória e com a imaginação. E aí, né, no Arco dos Desejos tem essa relação subjetiva e na estética do oprimido também, né? Esse processo mais subjetivo de construção que o Boal traz a partir também desse pensamento sensível e desse pensamento simbólico, que ambos são construídos socialmente, né? Quando a gente vê uma numa poesia, né? A gente vê as palavras que são símbolos organizados de uma forma sensível. A gente vê uma imagem, né? Ou um desenho que tem cores ali, tem os símbolos e a organização sensível se comunicando ali. E aí, o Boal fala dessa importância dessa alfabetização simbólica e dessa alfabetização sensível também, para a gente poder acessar esses espaços e desnaturalizar elementos que o sistema constrói muitas vezes e trabalhar essa desmecanização e esse processo de construção desses elementos. E aí nisso, né, a gente vai vendo que esse ser humano tem uma complexidade, né? Que esse ser humano ele tem vários elementos que ele vai trabalhando, né? E o Leonardo Boff também traz a ideia dessa complexidade como essa conexão com os outros seres também, com a floresta, com os astros também, né? E aí, nesse processo, a gente tem trabalhado muito conversado muito sobre luz e sombra, né? Que o Paulo Freire traz, a sombra, né? E é importante a gente ler esse trecho do Boal para refletir um pouco sobre isso, né? Ao nascer, olhamos o que nossos olhos alcançam e nada vemos, apenas a cor cinza. Na medida em que nosso nervo óptico começa a ser estimulado por luz e sombra,
Organizamos nossa percepção visual distinguindo retas e curvas, profundidades e cores. Quando deixamos de olhar tudo ao mesmo tempo, é quando realmente começamos a ver. Vemos conjuntos, curvas e retas, profundidades e cores. Boal traz isso, né? Pensando nesse espaço físico de construção, né? E o Paulo Freire traz isso a partir dessa construção subjetiva também. Os oprimidos que introjetam a sombra dos opressores e seguem suas pautas temem a liberdade, à medida em que esta, implicando na expulsão desta sombra, exigiria deles que preenchessem o vazio deixado pela expulsão, com outro conteúdo, o de sua autonomia, o de sua responsabilidade, sem o que não seriam livres. E aí ele traz essa questão, essa importância de trabalhar essa autonomia e esse elemento que ajudaria essas pessoas a ocuparem esse espaço dessa sombra deixada pelo opressor, né? Para o opressor, oprimido não agir como opressor, né? E sim construir elementos de libertação. E aí ele traz esses elementos que a gente, na nossa pesquisa, a gente traz como luz, que é a autonomia, a libertação, o ser mais, a curiosidade epistemológica, a prática educativo-crítica, consciência de inacabamento, esperançar, elementos que nos ajudam a refletir sobre essa construção e acessar esse espaço de luz e preencher esses espaços que a sombra ocupa, né? O Boff, né, traz o elemento de simbólico e diabólico, né? Que traz esses trechos, né? Ao ver uma galinha e uma águia, você vai ver mais que uma galinha e uma águia. Você vai se confrontar com duas dimensões fundamentais da existência humana: a dimensão do enraizamento, do cotidiano, do prosaico, do limitado, o símbolo da galinha; a dimensão da abertura, do desejo, do poético, do ilimitado, o símbolo da águia. Pensando que a galinha é um elemento que tem essa relação com o ciscar, né, com estar ali no seu processo, e a águia como esse elemento que segue e voa e se conecta, né? Se conecta com o céu, com a terra, com as águas, né? E a partir de uma história em que fala, né, que uma águia que se via como galinha, né? E acreditavam que ela não voltaria a ser águia, né? Que ela sempre viveu como galinha, até chegar alguém que a provocou a se ver como águia e ver que a sua natureza é águia, né? E quando ela olha para o sol, ela se conecta com o céu, ela voa, né? Segue o seu caminho como águia, né? Pensando nessa figura como esse elemento que tem relação, né, com os diversos espaços, né? E aí quando ele fala o simbólico de Boff tem origem no grego antigo, símbolo que significa congregar, reunir, trazer para perto. Literalmente significa lançar as coisas de tal forma que elas permaneçam juntas. Num processo complexo, significa reunir as realidades, congregá-las a partir de diferentes pontos e fazer convergir diversas forças no único feixe. Esse espaço de união, né, dos elementos. E o conceito de diabólico, que provém do diabolim, literalmente significa lançar coisas para longe, de forma desagregada e sem direção, jogar fora de qualquer jeito. Diabólico, como se vê, é o oposto de simbólico. É tudo o que se desconcerta, desune, separa, opõe, essa relação, né, desses elementos que se juntam, né, com essa águia, com esses vários espaços e com essa galinha que fica ali no seu espaço mais individual. Como temos, né, esse individual e esse coletivo e como é importante a gente desenvolver, né, tanto a galinha quanto a águia, né, o simbólico, diabólico, oprimido e opressor, luz e sombra. Temos esses espaços em nós e como é importante a gente desenvolver. Na nossa pesquisa, a gente está em processo, né, com o gesto da floresta, adentrando nesses questionamentos, nesses elementos que ambos autores trazem, né, pesquisando com elementos do Ayrton Krenak, com outras
outros textos, né, é, de pessoas que vêm pesquisando, né, e se aprofundando sobre essas questões da floresta, né, e aí a gente tem desenvolvido com o Gesto da Floresta, com o nosso grupo de estudos, né, essas reflexões a partir de oficinas, né, que a gente trabalhou e esse ano a gente está trabalhando com laboratórios e seminários, pensando em como esse processo acontece, né, na prática, nos processos de reflexão, nos textos, né, como os conceitos são desenvolvidos, né, e a gente tem questionado e discutido e trabalhado os jogos e desenvolvido esse espaço de reflexão. Por enquanto, né, nosso material está nesse processo. Grato aí por esse espaço e um ótimo Jitô a todas as pessoas participantes.